Bom, e antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês. Se eu perguntasse aqui a cada um de vocês, há quanto tempo vocês não abrem a tela no seu celular? Dificilmente eu vou encontrar alguém aqui que pode me responder há horas. Ninguém vai dizer há dias. No máximo, alguém vai dizer alguns minutos. E provavelmente, a maioria segundos. E muita gente, provavelmente, enquanto eu pergunto isso aqui, está ou com a tela do celular aberta, ou no mínimo recebendo aqueles punches, notificações, no mínimo. Bom, não tem nada de anormal nisso. Isso aqui é uma fábula, uma historinha, um convite de reflexão sobre a minha vida e sobre a vida de todos nós aqui, e sobre a vida do mundo. Isso é uma questão hoje do mundo, da civilização moderna, contemporânea, atual, hoje vivendo em todos os países do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um estudo, o mundo, um estudo bem recente agora, deste ano, né, que diz que nós, no Brasil, somos 180 hoje milhões, de todos os brasileiros, 180 milhões estão conectados, têm acesso à internet e estão conectados. E a nossa média de conexão, o nosso tempo de tela, o nosso tempo online de conexão é numa média diária de 9 horas e 32 minutos por dia. Ou seja, são quase 10 horas. Isso é muito, 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 muito tempo. E claro que tem gente que é um pouco mais que isso, né? Tem gente, alguém aqui, não precisa responder, mas provavelmente seu smartphone mais novinho, mais bonitinho, mais caro já avisou, você está 10 horas online, seu tempo de telefone ontem foi de 11 horas conectados. Isso majoritariamente no celular, porque temos outras telas, né? Nós temos os tablets, nós temos os smartphones, temos as TVs inteligentes, os robôs domésticos que mandam ligar a luz, tocar música, né? Sem citar aqui as marcas. Então, a gente fica muito tempo por dia conectado e não se dá conta. E não tem nada de errado com isso. Isso aqui não é uma abordagem moralista, não é uma abordagem no sentido que é um tutorial para que a gente pare de fazer isso, que está tudo errado. Não tem prescrição aqui. Isso aqui é uma reflexão sobre a nossa condição de tempo de conexão. Muita gente aqui também, provavelmente, já ouviu falar, e muito, no mito da caverna de Platão, filósofo grego, que fez uma alegoria para explicar mais ou menos o mundo, a diferença entre ignorância e acesso ao conhecimento, em 380 antes de Cristo. Ou seja, 2.400 anos depois, estamos aqui falando da alegoria da caverna platônica. E vamos migrar para uma outra experiência das cavernas, que são as cavernas digitais. 2.400 anos depois, nós estamos aqui vivendo uma outra experiência de estarmos voltados, mergulhados, conectados e olhando para uma outra caverna. Antes disso, provavelmente todo mundo também sabe em que consiste a historinha da caverna platônica. O que era a caverna platônica que fazia essa explicação, digamos assim, para a humanidade em 380 a.C., que era ignorância, conhecimento, acesso à realidade ou impressão do que aquilo poderia representar ou não a realidade, como aquelas pessoas viam. Um grupo de pessoas vivia acorrentadas, aprisionadas no interior de uma caverna, de costas para a entrada da caverna e abaixo da superfície, claro, né? Todas as cavernas, vamos combinar que não ficam na superfície do mundo. Tudo que aquelas pessoas acorrentadas viam durante todo o dia, todos os dias, eram sombras refletidas numa parede que eram projetadas pela luz do dia, pelas estrelas, pela lua, por tudo que passava nas imediações, sob as costas dessas pessoas, e aquelas sombras se refletiam naquelas paredes. Então, aquelas pessoas ali, elas tinham certeza absoluta de que a realidade era aquilo. Aquilo ali é o mundo. O meu mundo é esse aqui e o mundo lá fora são essas imagens que aparecem todo o tempo aqui. Um dia, uma destas pessoas escapa desta caverna, vai para a superfície e descobre o mundo tátil, o mundo de cheiros, de formas, de nossos corpos tridimensionais.
O mundo sob o sol, a terra, a água, o ar, os bichos, os sentimentos, as dores de outras pessoas que a subjetividade não chegava na sombra das cavernas, né, aquela caverna. E claro, a primeira intenção humana já, a condição humana, o homem, né, essa origem civilizatória, digamos, deste homem platônico, o primeiro desejo é voltar para contar que isso que vemos aqui não é realidade. Isso é um pedacinho ínfimo também, não é mentira. Isso é um pedacinho ínfimo, uma representação ínfima sob a forma de sombras daquela realidade. Representa um pedaço da realidade, sim, mas são pedaços editados e a minha revelia. O mundo, o clima, a hora, se eu estou acordada, eu estou dormindo, que eu vou ver ali uma sombra mínima do que está lá em cima. Bom, 2.400 anos depois, nós estamos aqui, agora, com uma outra caverna. A gente sai da caverna platônica e a gente está numa caverna digital. Vamos chamá-la de caverna 4.0. Ela agora é portátil, bonita, caríssima, a gente mesmo que compra. A gente faz todo o esforço do mundo para comprar nossa própria caverninha. Adora ficar lá dentro, ela é muito mais atrativa, ela é móvel, ela tem sons, ela traz muito mais coisas que não só a boquinha daquela caverna lá, platônica. E a gente fica mesmerizado, assombrado, seduzido o tempo inteiro ali, olhando para aquela tela e gostando. E qual é a nossa diferença? Nós não precisamos mais estar presos, ninguém precisa nos aprisionar. A gente pode sair da caverna na hora que quiser, mas quem disse que a gente quer? A gente quer ficar na cama, a gente quer ficar na mesa, a gente quer ficar no trabalho, a gente quer até dirigir olhando para essa caverna. E lá tem todas as imagens agora são muito mais interessantes. Então, nós agora compramos nossa própria caverna, ela é nossa, a tela agora é individual, eu não estou vendo mais com meus companheiros, todo mundo olhando ali, vendo coisas ao mesmo tempo. Eu consumo sozinha, minha caverna é customizada. Então, ela é minha e eu decido que horas eu a abro, entro e quero permanecer. E pago caro mensalmente para que ela me dê o máximo possível de imagens diferentes, de vozes diferentes, de cores diferentes. E eu compreendo que ela está me trazendo a realidade como ela é. Bom, o que há em comum, né, nessas duas formas de caverna, que são divididas por 2.400 anos. Primeiro, tudo que nós somos, nós quando nascemos, nós não nascemos como somos e muito menos para o que seremos, né? Nós vamos receber ao longo da vida, isso desde Platão lá, desde 380 a.C., nós somos a nossa identidade, ela é uma soma de todas as doações de pedacinhos de identidade que instituições, pessoas, espírito do tempo, civilizações, livros, religião nos dão. Então a gente pode chamar isso de doadores de identidade. Tudo que nós todos aqui somos, somos o produto final, digamos assim, de uma doação de identidade de instâncias que estão no mundo e vamos chegando aos pouquinhos e a gente vai escolhendo. O mundo vai nos dando coisas e a gente é como se fôssemos cidadãos olhando o supermercado de estilos e tirando dessas prateleiras simbólicas as coisas que a gente acha bonito, as coisas que a gente acha que são interessantes, que são úteis para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a nossa performance sexual, intelectual, profissional, afetiva, familiar. Então, quem foram os grandes doadores de identidade? Quem foram os grandes doadores de identidade ao longo das civilizações? A natureza, a fé, os deuses, Deus, as religiões, o Estado, a educação, que é a escola, mais recentemente a universidade, que é um fenômeno moderno. E na última metade do século XX, basicamente, chega uma outra entidade muito poderosa, esse conjunto de artifícios de produtos culturais, da indústria cultural que a gente chama de mídia, e ela meio que engole todas aquelas anteriores, família, escola, pátria, Estado, religião, ela passa a ter uma supremacia, uma legitimidade muito maior, e ela passa a ser uma espécie de manual de urbanidade de todos nós. E quando a gente fala de urbanidade e de doação urbana, que a gente não tinha, nós no Brasil, somos um case muito, muito específico, porque nós éramos um país gigantesco, né, marcados por muitas diferenças regionais, regionalistas, de uma diversidade incrível de falares, embora seja a mesma língua, mas de expressões, de sentido, de sabores, de comida, de comportamento, de heranças históricas.
Então, diante dessa possibilidade inteira de compartilhamento, a gente vem também de uma herança social muito perversa, escolaridade precária. Então, a gente, na segunda metade do século XX, nós nos tornamos um país muito mais urbano, praticamente de maneira imediata. Nós saímos do interior, nós saímos da roça, nós saímos de uma cultura rural e passamos para uma cultura urbana. Então, quem é que vai nos alfabetizar nessa urbanidade? A mídia. A gente descobre uma cidade comum porque a televisão nos mostra essa cidade comum. Porque a imprensa escreve e traduz os modos de estar nessa cidade comum, do ponto de vista econômico, policial, social, cultural. E a gente, né, é educado por essa mídia. Aí viemos e chegamos à década de 90. Ali pela década de 90, chega um outro instituto de doador de identidade avassalador, que é a internet, que é a web, que é o mundo online. Descredibiliza mais ainda, de uma maneira sutil. Não chega assim, eu vou ocupar o espaço da família, quando eu digo espaço, o espaço discursivo, do trabalho, dos livros, das bibliotecas e da mídia convencional, esse conjunto de meios de comunicação, publicidade, relações públicas, jornalismo. Mas chega e a gente, aos poucos, a gente percebe, a gente está como se fôssemos uma esponja. E a internet, tudo que ela nos traz é água. A gente se encharca daquilo e vai ficando cada vez mais fixado naquilo, cada vez mais confortável na caverna. E a caverna é maravilhosa, ela vai sofisticando, ela vai trazendo cada vez mais coisas. E tudo bem. Todos nós aqui sabemos os usos e os usufrutos e os benefícios que a internet nos trouxe. Esse evento aqui provavelmente seria impossível, talvez, sem a cultura da web, sem a cultura online, sem esse laço global que nos une hoje, consumindo as mesmas coisas, os mesmos filmes. Era diferente com a televisão, com o cinema, com Hollywood. Nossas telas eram muito mais massivas. Agora a gente tem telas privadas, customizadas. Dependendo da classe social a que pertencemos, dependendo da raça que nós descendemos dependendo do nosso nível de escolaridade, do nosso nível de formação, da nossa religião, nós recebemos dentro dessa nossa caverna privada caríssima e linda que a gente ama e carrega para todos os lugares, vira uma extensão do nosso corpo, essa caverna portátil, a gente recebe um bloquinho de dados e doação de identidade customizado. Dificilmente 3 pessoas aqui juntas, por mais semelhantes que sejamos, vamos receber juntas a mesma quantidade, a mesma qualidade, o mesmo combo de dados. E o que são dados? Para que servem os dados? Os dados servem para que a gente os assimile, para que a gente os descodifique, raciocine sobre eles e, a partir deles, construa o que a gente chama de conhecimento. Então, o que é que está acontecendo com o nosso excesso de tempo de tela, com esse volume inimaginável de informação que nenhuma civilização nunca produziu tanto ao mesmo tempo como agora? Acontece que a gente fica com uma tendência de chegarmos numa equação zero. O excesso astronômico de informações que a gente recebe individualmente o dia inteiro hoje nos leva a uma tendência de que muita informação é quase igual a nenhuma informação, que a gente não tem tempo de processá-las. E aí a gente fica muito vulnerável aos agentes que nos enviam essas mensagens, do quanto elas já podem estar muito embaladinhas para nosso pensamento desejoso, para aquilo que eu quero, dependendo de que partido político eu pertença, de que classe social, de que valores estéticos, de que gênero musical eu gosto, da minha sexualidade, da minha idade. Isso faz com que cada vez mais a gente consuma uma realidade que é praticamente uma realidade minha, só minha. Porque é tudo muito empacotado. A cultura do algoritmo, a cultura algorítmica, a cultura do algoritmo, a cultura das big techs, das redes sociais, dos grupos que nós assinamos, dos aplicativos que nós assinamos, mandam para a gente uma espécie de realidade, identidade customizada. E se eu consumo aquela realidade customizada, eu tenho a impressão que aquela realidade é só para mim. Então, eu só não acho que eu tenho direito à minha própria realidade, não, eu tenho direito ao meu próprio fato. Não vem interpretar para mim diferente daquilo que eu desejo pensar, porque eu começo a brigar com o desconhecido, com pessoas que talvez eu nunca vi e que talvez eu nunca venha a vê-las. Então, eu exercito a intolerância como se fosse um narciso que não quer só se ver, ele quer matar quem aparece ali. O narciso quer quebrar o espelho
se mostrar algo diferente e quer ferroar quem está mostrando algo diferente. Isso é o cancelamento, isso é o linchamento virtual, isso é o ataque online em massa às pessoas, é o efeito manada. Então, qual é o nosso grande desafio aqui hoje? É com que tipo de criatividade nós temos, e cada um tem muita criatividade, só que está no seu mundo, no seu nicho de ação, no seu nicho de sexualidade, de escolaridade, de renda, né, de senso estético, de formação, de fragilidade ou fortaleza psíquica. Como nós vamos, de onde nós vamos tirar a criatividade para diante dessa realidade que nos chega empacotadinha, como se ela fosse só para mim, eu não consiga perder de vista a realidade fora da caverna, porque não nos enganemos. Por mais que essa caverna digital nos traga bilhões de dados por dia, ela não nos traz o real, que é nosso, que é da nossa vida, que é familiar, que é afetivo, que é sexual, que é culinário, é o sabor, é a vida que a gente tem. Ainda existem mundos, não existe um mundo fora da minha caverna. Existe a cidade como ela é, o chão da fábrica, como a gente diz, o cheiro das coisas, a dor das pessoas, e não apenas aquela coisa editada da dor ou do sofrimento, ou da alegria que a gente vê nos vídeos. Qual é a criatividade que cada um de nós tem? Qual é a engrenagem que é nossa, biológica, histórica, social, que a gente vai usar ou está usando para não sermos presas o tempo inteiro, mais de 10 horas por dia, como nos diz a pesquisa, que o brasileiro tem, em média, hoje, 9 horas e 32 minutos. São quase 10 horas por dia. Então, como é que a gente... Para o que a gente não tem tempo? Que tempo você tem para outras coisas? Por que que, de fato, a gente precisa realmente de 10 horas de tela por dia? O que que a gente vai fazer para mesclar? Não é para abandonar, ninguém precisa jogar nossa caverninha fora, mesmo porque a gente já não consegue viver sem ela. De onde buscaremos inspiração? De onde buscaremos criatividade dentro do que a gente já tem? Porque nós não podemos terceirizar. Terceirizar, nós já terceirizamos. Esses elementos todos que lhe trazem essa carga de textos inteiras dentro dos nossos celulares, eles já são os nossos doadores de identidade. A gente está terceirizando o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente sente, o que a gente quer comprar, o que a gente quer comer, como a gente quer viver. E quem somos nós para além do celular no sentido de apreensão do mundo? Qual é a realidade que você conhece que não veio do celular? E como vamos compartilhar essa realidade coletiva? Porque o fato de a gente ficar preso nessa caverna por tanto tempo e tantas horas vai nos dando essa sensação de que a realidade é só minha, a sua é só sua, a dela é só dela. Isso faz com que... Por que nós precisamos construir uma realidade coletiva? O que é que a gente tem para mudar a realidade coletiva? Não, eu quero só a minha realidade. Se eu conseguir manter a minha realidade como ela é, ou se eu conseguir mudar a minha para melhor, só a minha, está tudo certo. E qual é a realidade coletiva? O que é que nos une fora das cavernas digitais? Então, essa é uma grande pergunta que não somos nós aqui nesse teatro, não somos nós brasileiros, somos nós, cidadãos do mundo, que estamos nesse espírito do tempo, das cavernas digitais, aprisionados, mesmerizados, 10 horas por dia, e achando que está tudo bem. E pode até estar. Mas isso só não é realidade. Nós continuamos numa caverna com sombras projetadas de outros elementos, por outros agentes, e a gente precisa ver um mundo tridimensional de cor, dor, sabor, tatilidade e corpos vivos andando, falando e pensando que não cheguem numa tela.